Olá, nosso tópico dessa semana nós vamos falar de funções trigonométricas. Para começar a falar de função trigonométrica, a gente precisa falar sobre ângulos. Então nós vamos começar falando sobre radianos, que é a medida de ângulos usada dentro do contexto de cálculo. A primeira coisa que a gente pode falar é por que a gente não usa o conceito de grau. Isso vem porque o conceito de grau, né? Por que uma volta tem 360 graus, uma volta completa na circunferência? Por que meia volta tem 180? O valor 360, né? Por que não é 100? Por que não é 60? Esse valor não tem nenhuma ligação intrínseca com a circunferência em questão. É o que vai ser diferente quando a gente estiver trabalhando com radianos. Vamos pensar numa rotação, né? Como que a gente calcula o grau de uma rotação, né? Seria o ângulo dessa rotação. Então, a princípio, a gente vai chamar de razão de rotação o comprimento do arco resultante quando a gente olha para o círculo de raio 1. Aqui a gente teria uma abertura de ângulo alfa, mas como que a gente pode dizer quanto vale esse alfa, né? Quantos graus ou quantos radianos vale esse alfa? Então, primeiro a gente vai falar de razão de rotação. E aí, como é que a gente, usando a ideia de razão de rotação, como é que a gente faz para medir? A gente pega então aqui o comprimento de tamanho 1, digamos, e aí a gente olha para o lugar final dele aqui na rotação. O grau da rotação é o comprimento esse comprimento de arco. Dado um número real θ, a rotação de razão θ é definida pela rotação com módulo de θ. O comprimento de arco vai ser igual ao módulo de θ. O comprimento do arco resultante no círculo de raio 1 vai ter a mesma razão de módulo de θ, mas essa rotação vai ser no sentido anti-horário, se θ for positivo, e horário, se θ for negativo. E essa razão de rotação é o que a gente vai usar como o nosso ângulo. A nossa medida de ângulo vai ser exatamente o número θ, que a gente vai chamar de radianos. Em ângulos, né, então uma volta completa a gente mede em 360 graus. Já em radianos, uma volta completa tem o comprimento do arco de raio 1. Só que uma volta completa, esse é o comprimento da circunferência de raio 1, que é exatamente 2π radianos. Então, medindo em radianos, uma volta completa tem 2π. E aí a gente pode tirar as relações, né, uma relação entre radiano e grau, fazendo apenas regra de 3. Na tabela abaixo a gente tem os valores interessantes para a conversão de radiano para grau. Então é dessa maneira que nós vamos medir ângulos e a partir de agora a gente já está apto a falar sobre as funções trigonométricas.